Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas sem sombra de dúvida que são oportunidades para o nosso aprendizado. E por isso, agradecemos constantemente a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, estes companheiros que nós os conhecemos como anjos de guarda, espíritos protetores, agradecemos também imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência. E a todos vocês, também agradecemos pela presença, pelo auxílio nos estudos, os comentários, os compartilhamentos. Muito obrigado a todos vocês, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidades para o nosso esclarecimento, esta busca constante pela verdade. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje a mensagem que está contida no capítulo 106, que tem como título Confiemos Servindo. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos acerca desta nossa confiança, que não podemos simplesmente confiar e ficarmos de braços cruzados. E ele traz como referência para estes estudos exatamente palavras do apóstolo Tiago. A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Mas antes de iniciarmos aqui as reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com o apóstolo Tiago, com Jesus de Nazaré, os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli, a mensagem de número 4, que tem como título Viver em Paz. Então aqui Irmão José nos traz esclarecimentos, reflexões acerca deste viver em paz. Será que nós estamos realmente vivendo em paz, em especial com a nossa consciência? Então ele nos chama a atenção da seguinte maneira, que não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar. Então não podemos nos desertar deste caminho que Deus nos deu a trilhar aqui na vida, porque conforme ele nos diz na sequência, nem te distancies, não podemos também nos distanciar dos compromissos assumidos. Então, sem sombra de dúvida que estamos aqui para cumprirmos compromissos e não podemos nos distanciar destes compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Então, se você, se eu, se cada um de nós queremos realmente viver em paz com a nossa consciência, é preciso que cumpramos com as obrigações mínimas de cada dia. E ainda ele nos chama a atenção, valoriza o teu esforço e o dos outros. Então é preciso que valorizemos o nosso esforço e também o esforço das outras criaturas que estão fazendo esta jornada aqui conosco na Terra. E ainda ele acrescenta, não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareça. Então, se você foi chamado, você foi chamada
para a execução de uma tarefa, não menospreze aquela tarefa, por menor que lhe pareça a tarefa, por mais insignificante lhe pareça aquela tarefa, é preciso que executemos aquela pequenina tarefa de forma tranquila, de forma correta, com serenidade, com amor na execução daquele trabalho, porque sem sombra de dúvida que as grandes coisas surgem das pequeninas. Uma grande montanha, sem sombra de dúvida, ela surgiu aos poucos e ela tem ali na composição dela pequenos grãos de areia. Se você olha uma imensa praia, uma belíssima praia, ela é composta de pequeninos grãos de areia. Sem sombra de dúvida que nós nos qualificaremos para as grandes tarefas executando as pequeninas tarefas e nos capacitando assim para tarefas maiores. E aí ainda ele lembra que o universo alicerça-se em pequeninas coisas. Ele fala que o universo tem como alicerce o átomo. Observa, ele chama atenção ainda, observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. É preciso que observemos a simplicidade da vida, e a vida nos foi concedida para ser vivida de uma forma simples. E através das nossas escolhas equivocadas, nós prejudicamos essa simplicidade da vida, e a vida vai se tornando cada vez mais complicada de ser vivida. Mas sem sombra de dúvida que é preciso simplificar e aprendermos a fazer melhores escolhas, olhando essa simplicidade da vida e entrando em sintonia com a vida. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Não te angusties pelo amanhã. E ele encerra dizendo: viver com alegria significa saúde e paz. Então é preciso que aprendamos a viver com alegria, é preciso aprender a executar com amor, com tranquilidade, com serenidade as pequeninas tarefas para nos qualificarmos à execução de grandes tarefas. É preciso viver a vida com simplicidade, não pesarmos o carro da nossa vida, simbolicamente falando, mas cada vez mais fazendo melhores escolhas para que a vida realmente seja vivida assim, com serenidade. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos as reflexões com Emmanuel, neste capítulo de número 106 do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo que tem como título Confiemos Servindo. Então Emmanuel buscou como referência para estes estudos, estas reflexões, estes belíssimos esclarecimentos acerca da confiança ou acerca da fé e do verdadeiramente servir. Então Emmanuel buscou as palavras de Tiago na sua epístola, o capítulo de número 2, versículo de número 7. Então Tiago escreveu da seguinte maneira: assim também a fé. Assim também a fé. Se não tiver obras, está morta em si mesma. Então, assim também é a fé. Se não tiver obras, ela estará morta em si mesma. Não adianta falarmos que temos fé. Se não executamos obras, se não realizamos tarefas, esta fé estará morta em si mesma, porque a fé, ela precisa produzir. Ela precisa, conforme nos fala aqui Emmanuel, no título do capítulo, é preciso existir esta confiança, mas em movimento, servindo constantemente. E aí ele nos diz na sequência, Emmanuel, iniciando aqui os esclarecimentos, ele nos fala da seguinte maneira: asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades.
Mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido em vão. Então aqui ele nos lembra que não adianta nós falarmos como ele diz aqui, simplesmente verbalmente, falarmos acerca do mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se ninguém se dispuser a plantar aquela semente, não valerá de nada o nosso esforço verbal, falando e assegurando acerca do mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, fazendo aquela belíssima apresentação acerca daquela semente. Se ninguém se dispuser a efetuar o plantio daquela semente, não valerá a pena, terá sido tempo jogado fora falarmos acerca da semente. E aí ele diz na sequência que gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. Prestemos atenção conforme ele nos fala aqui, que muitas vezes as pessoas se vangloriam de ter certos talentos artísticos, certo talento para alguma coisa. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, ou seja, colocar em prática esses talentos, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Então, se nós nos vangloriamos em termos um determinado talento ou possuirmos um determinado talento, seja em qual área for, e aqui ele fala do talento artístico, se nós não nos esforçarmos trabalhando realmente por expressar na prática este talento ou estes talentos que nos vangloriamos de possuí-los, sem sombra de dúvida que fatalmente nós cairemos ou desceremos à condição de ridículo perante as outras criaturas. E ainda ele diz na sequência que esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Então não adianta simplesmente termos ali elaborado um projeto para uma determinada obra. E aqui ele cita como referência um grande edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Então, se você tem um projeto para a execução de uma determinada obra e se não colocar em prática a execução deste projeto, sem sombra de dúvida que este seu projeto, por mais belo que seja, estes teus planos, por mais belos, por mais bem elaborados que sejam, estarão relegados ao mofo. Se você passou para o papel esse seu projeto e não executar esse seu projeto, sem sombra de dúvida que este seu projeto estará relegado, conforme ele fala aqui, ao mofo. E ainda ele acrescenta, confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Então alguém te emprestou e você confia nesta pessoa que te emprestou, tanto é que ela te emprestou recursos. Todavia, se você não pagar a dívida, serás levado à condição de insolvência perante aquela pessoa, perante aquele seu credor. Não adianta simplesmente você crer nele, acreditar nele, mas se você não honrar os seus compromissos, sem sombra de dúvida que você chegará nesta condição de insolvência. E ainda Emmanuel traz como referência uma outra situação, que em muitos momentos nós apregoamos as vantagens de certa máquina. Ou seja, ficamos fazendo a apresentação acerca de determinado produto, aqui ele cita uma máquina, mas se ninguém experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, ou seja, a máquina, por mais preciosa, acabará esquecida por traste inútil. Então, se você, conforme ele diz aqui,
faz a apresentação, apresenta as vantagens de um determinado produto. E se nós ou você, cada um de nós que estamos fazendo a propaganda, a apresentação daquele produto, se não colocarmos em prática, não experimentarmos os mecanismos daquela máquina ou não colocarmos em prática aquele equipamento, sem sombra de dúvida que aquele equipamento acabará esquecido por traste inútil num determinado ambiente onde ele se encontrar, seja no seu local de trabalho, seja no ambiente familiar, ali no ambiente doméstico, se tornará algo inútil. E aí ele encerra dizendo, assim também nos assuntos da alma. Então aqui ele fez referência às situações de dons, de talentos artísticos, de colocar em prática um determinado projeto, falou também em relação aos credores e devedores, falou também em relação a determinados equipamentos que nós temos à nossa disposição, e aí ele fala que assim também é a nossa alma, ou com a nossa alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina. Todos nós reverenciamos a providência divina. Depositamos em Jesus a nossa esperança. Admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se não realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então aqui ele nos chama atenção neste último parágrafo, encerrando estas reflexões, que tudo isto, conforme o título do capítulo, confiar e servir, é preciso que confiemos e ao mesmo tempo realmente sirvamos, executemos, coloquemos em prática esta nossa confiança. Assim também é no campo da alma, assim é no nosso campo material, assim também no campo da alma. Nós confiamos e reverenciamos a providência divina, temos esperança em Jesus, em seus ensinamentos, admiramos as virtudes e acreditamos na força do bem, conforme nós encontramos em uma questão de O Livro dos Espíritos em relação ao bem e o mal, porque ainda na Terra aparentemente o mal ainda prepondera, e os espíritos amigos nos respondem que isto ainda acontece pela fraqueza dos bons, porque os maus são audaciosos, ao passo que os bons, ou aqueles que confiam na bondade, eles são tímidos. Então assim nos fala Emmanuel, e no dia que os bons realmente quiserem colocar em prática isto que eles dizem confiar, que é a prática do bem, o bem realmente se sobreporá ao mal, ou seja, ficará de forma preponderante em relação ao mal. Então aqui ele nos fala, encerrando estas reflexões, que no campo da alma, no campo do bem, assim também acontece. É preciso colocarmos em prática, conforme ele diz aí, contudo, se acreditamos, mas nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser altamente vigorosa e resplendente, mas isso, por si só, não adianta. É preciso colocar em prática, conforme nos disse o apóstolo Tiago, porque a fé, simplesmente por ter a fé, ela em si mesma, sem obras, ela é morta. É preciso colocar em movimento esta nossa confiança e praticarmos o bem, conforme nos disse o apóstolo Tiago, conforme nos fala constantemente Jesus de Nazaré. Então é preciso que nos esforcemos constantemente, conforme o próprio Cristo nos disse, fazei esforços e coloquemos em prática esta nossa confiança. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada,
por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos estudando os ensinamentos de Jesus. Um abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões em nome do Senhor Jesus.